Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Tivemos a corrida em Miami, a vitória foi incontestável por parte da McLaren. Oscar Piastri vence a terceira consecutiva e se torna o primeiro piloto da McLaren desde Mika Hakkinen em 1998 a vencer 3 corridas consecutivas com a equipe inglesa, né? Para pensar, né? Tipo, o Raikkonen nos seus tempos áureos de McLaren não fez, né? Lá, possivelmente por 2005, né? Que 2003, 2004 ele só ganhou uma corrida, né? Mas 2003, apesar de ter lutado pelo título, foi só, acho que a vitória na Malásia, né? Já em 2005, o Raikkonen ganhou 7 corridas, inclusive o que para mim está no top 10 de maiores performances da história da Fórmula 1, que é a vitória dele no Japão, saindo de 17º para vitória, e assim, até porque foi em Suzuka, não é fácil ultrapassar em Suzuka, mas de qualquer jeito, a gente teve essa corrida. E olha, assim, tá difícil alcançar essa McLaren. Uma volta lançada até dá, né? A gente viu lá o Antonelli conseguindo colocar uma volta no mesmo décimo das McLaren. Tudo bem que os dois pilotos da McLaren estão uns grandes pipoqueiros em volta lançada, né? Mas a verdade é que chega o ritmo de corrida, o negócio fica assim, é apelativo, né? O Piastri termina 4 segundos e meio à frente do Lando e 37,6 à frente do Russell. O Verstappen deu azar lá com o virtual safety car, aí ele ficou 39,9 e acabou perdendo a posição para o Russell, né? O Russell acabou se dando muito bem com o virtual safety car. E assim, 48 segundos para o Albon. E eu ia dizer que corridaça do Albon, corridaça. E que ritmo a Williams teve. A Williams muito bem nesse fim de semana. E assim, 55 segundos à frente do Antonelli. Para mim, assim, o pior de tudo, né? A Ferrari 57 segundos atrás com o Leclerc, 1 minuto atrás com o Hamilton, assim. E ainda teve polêmica no fim da corrida entre os dois pilotos, né? É, assim, complicado, né? E eu acho que, olhando a Ferrari, né, eu esperava que a Ferrari batesse de frente com a McLaren, até por como eles encerraram a temporada passada. O ritmo dos carros estava próximo, não estava igual, mas estava próximo. Em Abu Dhabi, o Sainz acompanhou o ritmo do Norris quase a corrida inteira, né? O Leclerc também estava num ritmo muito similar. Então, assim, o ritmo estava próximo, mas a questão é que não conseguiram ali fazer um bom carro para essa temporada, tentaram dar um passo com a perna e levaram um tombo de cara no chão, porque assim, não conseguir passar uma Williams, não conseguir sofrer para a Williams no final da prova, isso não dá, né? Então assim, a vitória do Piastri, há de se ressaltar que para mim ele lidou com o Max Verstappen melhor do que o Lando Norris, de novo, né, fazendo isso. Tem brilho o garoto, né? Realmente é impressionante a disputa de pista. Ele tem a personalidade de campeão para mim, o Oscar Piastri. Já são 4 vitórias no ano contra apenas uma do Norris, né? Tipo, tirando esse ano, o Norris tem 4 vitórias na Fórmula 1. Ele ganhou uma esse ano lá na Austrália. E olha que na Austrália o Piastri estava até com um ritmo melhor e a equipe teve que mandar um rádio, né, para ele não atacar. Então, assim, complicado pro Lando. O Piastri tá em quase toda a corrida andando melhor. Até mesmo nas 2 corridas que ele chega na frente, tanto no Japão como na Austrália, o Piastri atacou o Lando. Então, assim, ele controla quando tem que controlar e quando tem que andar rápido, ele anda mais rápido que o Lando. Então, assim, é impressionante o salto do Piastri de 2024 para cá. Ele já tinha tido um salto de 23 para 24. Inclusive, em 23 eu falava, foi uma decepção. Ele até ganhou uma sprint lá no Qatar, mas não achei nada de especial, porque eu esperava mais do Oscar Piastri, pelo talento que ele foi vendido, pelo que ele fez na Fórmula 2, aquele ano do regulamento de corridas triplas no fim de semana, que era uma bosta, né? Mas tinha, né? E ele fazendo, acho que as últimas 6 poles da temporada, o cara era um alienígena, indo na temporada de estreia. E ele dominou completamente o piloto que todo mundo achava que ia ser campeão, que era o Robert Schwartzman, na Prema. Então, assim, eu achava que ele ia brilhar logo de cara na Fórmula 1. Não é o caso. Precisou de tempo, né? E demorou até se acostumar, mas agora que ele tem a mão do carro, ele tá dando um couro no Norris. Pra mim, assim, até porque ele tem mais peito para bater de frente com o Max. E pra mim, mais inteligência também na hora de disputar as posições. Mas vou dar um crédito ao Lando, porque eu acho que algumas ultrapassagens que ele fez foram boas. Tirando a disputa com o Max, até porque houve menos resistência, ele superou rapidamente o Albon e a dupla da Mercedes. Então, assim, dá um crédito. Inclusive, a ultrapassagem sobre o Russell foi muito bonita, né? Então, segundo lugar para o Lando, reduz o prejuízo. O George Russell chega em terceiro, mais um pódio para o Russell no ano, né? Tá sempre ali salvando os pontinhos, maximizando resultados, mas a Mercedes ainda tá bem atrás. Verstappen em quarto, né? Tipo, para quem lutou ali nas primeiras voltas na liderança, né? 39,9 atrás mostra o quão atrás está a Red Bull. Pode-se dizer que houve progressos? Pode, mas ainda assim
não é lá um dos cenários mais animadores. O Albon, 48 segundos atrás, mas um quinto lugar com a Williams é fantástico. O André Kimi Antonelli em sexto. Não foi lá grande cuida do Antonelli, e no final, assim, ritmo não estava alcançando o Albon, inclusive a distância dele para o Russell hoje foi um pouco grande, e olha que eu esperava, assim, que o Antonelli nessa corrida andasse até um pouco melhor, porque ele tinha algumas corridas andado muito bem em ritmo, né? Mas acho que essa pista também é nova para ele, quase toda a pista é nova para o Kimi, mas ainda assim, Leclerc em sétimo, Ferrari ali sétimo, oitavo, ainda teve esse negócio, troca a posição, e o negócio não flui. E assim, o Lewis Hamilton também numa corrida que não foi das melhores para ele também, muito difícil. Sainz na nona posição, tentou uma ultrapassagem suicida para cima do Hamilton no final. E há de se dizer que depois que o Sainz quase matou o Pérez lá no Azerbaijão ano passado, ele em disputas de pistas está a personificação do Bin Laden, né? O que ele fez com o Antonelli lá no Bahrein, aquilo ali, gente, era para levar um drive-thru, um stop and go. Aquilo é inacreditável. Tipo, um piloto de Fórmula 1 sério não pode fazer isso. Ele não é o Daniel Ricciardo no auge para fazer esses dive bombs, e mais do que isso, ele está com uma Williams. Ele está em um carro que hoje poderíamos dizer que nessa prova foi a quarta força, estava melhor do que a Ferrari, mas também não é nenhuma obra-prima da engenharia para ele fazer uns dive bombs e achar que vai passar desse jeito, né? Então, para mim, assim, o Sainz tem tido uma direção extremamente irresponsável nessa temporada. O Tsunoda em décimo, eu quero dar um destaque ao Yuki Tsunoda, né? Porque assim, ele acaba terminando mais de 40 segundos atrás do Max, né? E tem que ser comentado o fato de que assim, o ritmo de corrida dele no final da prova, ele ficou a 14 segundos do Sainz, e mais do que isso, o Yuki Tsunoda, né? Tudo bem que teve a punição, né? Ele recebeu 5 segundos, mas ele estava ficando afastando do pelotão da frente, e o Rajah estava se aproximando dele no final da prova. Falaram que teve jogo de equipe ali para a Race Bull tirar o pé e o Tsunoda marcar pontos, não sei se é verdade, né? Porque no final a margem foi bem pequenininha, mas o Tsunoda para mim ele tá melhor que o Leon Lawson. Era difícil ser pior, né? Vamos ser sinceros, mas de novo vou falar, fazer até um vídeo sobre isso, né? Era estupidez achar que a culpa era só do Pérez, gente. Ninguém faz o que o Pérez fez na Fórmula 1 e vai levar essa surra toda de maneira assim, ok, não, é isso mesmo, né? Ah, ele é ruim. Tipo, como é que um cara que faz pódio com a Sauber, briga por vitória com o Sauber, leva a Force India para pódio o tempo todo, né? O tempo todo também é uma hipérbole, né? Mas fez ali mais do que qualquer piloto do médio escalão, Pérez, assim, ninguém conseguia fazer aqueles pódios que ele fazia, né? Entende? Esse cara fez aquela corrida que fez lá em Charquista, de 18º para primeiro, né? Ninguém desaprende a guiar. Então, assim, falar que a culpa era só do Pérez era completamente equivocado. Eu acho que o Tsunoda é um bom demonstrativo, é um cara na quinta temporada de Fórmula 1. Não é um piloto ruim, ele já provou na Race Bull que é um piloto ok, nível Fórmula 1. Não acho que é um cara que está ali ocupando espaço desnecessário, entende? Para mim não é um Stroll, ele não é um Lawson, por exemplo. O Lawson, para mim, ocupa um espaço muito desnecessário dentro da Fórmula 1 do jeito que vem pilotando, né? Então, assim, eu não acho que seja o caso do Tsunoda, mas ao mesmo tempo, né? Eu acho que o cara é um calibre para estar lá na Red Bull. Então, assim, eu acho que ele é um piloto que vai sofrendo com a Red Bull. Eu não sei até que ponto vai ajudar as atualizações, porque a atualização na Red Bull não é certeza que o cara vai andar para frente. Então, vamos ver o que acontece. Mas uma coisa eu gosto do Tsunoda, ele não esconde as dificuldades, ele fala mesmo sobre o carro, que não é fácil. Eu acho importante, né? Então, assim, isso aí porque tem que ficar mais público, né? O que a Red Bull faz com os segundos pilotos é difícil, né? Então, assim, 10º lugar, o que deu para salvar para ele, né? Ontem lá na sprint, ele conseguiu uma boa estratégia, não é que ele teve um ritmo alucinante. Então, assim, o Yuki Tsunoda sofre com esse carro, como sofreu o Sérgio Pérez, como sofreu o Liam Lawson, como sofreu o Gasly, o Albon, entende? Não é uma exclusividade dele, mas eu acho que isso é o que tem ajudado a limpar a imagem aí do Sérgio Pérez, né? O Isaac já 11º, o Ocon 12º, uma corrida pro Ocon ficou frustrante, né? O Pierre Gasly em 13º, o Hülkenberg em 14º, Alonso e Stroll, inclusive a Aston Martin teve um desempenho terrível, assim, comparado à classificação de 2023, né? Com o Alonso, se não me engano, foi o P2, né? Ele ficou atrás só do Sérgio Pérez, né? Ele tinha feito 27-0 naquela classificação. Nessa classificação, o Fernando Alonso, se não me engano, fez 27,6. Então, assim, a Aston Martin, se pegasse o carro de 2023 e colocasse para andar, estaria mais rápido que o desse ano, que é inacreditável. Um carro de 2 anos atrás. Stroll em 16º, abandonaram Lawson, Bortoleto com problemas de motor, uma pena, Berman e o Jack Durham. Esse daí pode ter tido sua última corrida na Fórmula 1, não sei se vai ser o caso. Ele até classificou à frente do Gasly nesse fim de semana, mas
foi torpedado ali pelo Lawson, né? E assim, classificação do campeonato tem Piastri, líder com 131, Lando Norris é o segundo com 115, Max Verstappen é o terceiro com 99, George Russell 4 com 93. Em quinto lugar no campeonato, aí já uma distância muito grande, o Leclerc tem 53 pontos, o André Kimi Antonelli em sexto tem 48, Hamilton em sétimo tem 41, Alexander Albon em oitavo tem 30, o Ocon em nono tem 14, Stroll em décimo tem 14, o Tsunoda em décimo primeiro tem 9, o Gasly em 12º tem 7, o Sainz em 13º tem 7, o Hülkenberg em 14º tem 6, o Berman em 15º tem 6, Hadjar em 16º tem 5, e aí zerados no campeonato a gente tem Alonso, Lawson, Durhan e Bortoleto. Esses são os pilotos que estão zerados no campeonato. E assim, no Mundial de Construtores, só para citar, McLaren lidera com 246 pontos, a Mercedes tem 141, a Red Bull tem 105 e já está sendo alcançada pela Ferrari, que tem 94, ou seja, é aquele negócio, só o Verstappen está pontuando. A Williams em quinta tem 37, a Haas em sexto tem 20, a Aston Martin em sétimo tem 14, a Racing Bulls em oitavo tem 8, a Alpine em nono tem 7 e a Sauber em décimo tem 6. Então, essa é a classificação do Mundial de Pilotos, então, do Construtores, quer dizer. Agora a Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas em Mônaco. Na verdade não, daqui a 2 semanas na Emília-Romanha, erro meu, vai ter corrida em Imola, né? Também lá não é grande coisa, né? Então vamos ver. Mas a pista de ultrapassagem é um pouco mais complicada. Só tem a zona de DRS lá do retão, até onde eu sei. Então, mas ainda assim dá para ultrapassar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.